Olá pessoal, a partir de agora eu vou iniciar essa nova interação com vocês através de videoaulas. Hoje eu vou falar de um tema bem importante que na verdade vai introduzir todas as nossas próximas aulas e eu espero que vocês tirem bastante proveito dessas orientações, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre pensamentos e ações ao estudar. Bom, todas as ações que a gente faz, elas tendem a definir o nosso futuro, certo? Desde ações boas como ações não tão boas. Então, por exemplo, aquele tempo que você poderia usar para aprender algo novo, que na verdade você usa assistindo ainda mais, momentos de redes sociais, isso se a gente juntar todo o tempinho que você vai usando com essas coisas diariamente, se você pudesse analisar assim, no final das contas, você ia perceber que aquele tempo poderia ser usado em outra coisa bem mais produtiva, tá? Então, a primeira coisa que eu quero falar com vocês é que ter um objetivo é muito importante, é essencial, tá? E eu sei que muitos de vocês têm objetivos na vida de vocês. Não significa que esses objetivos não possam mudar, né? Eles mudam, mas ter um objetivo agora é muito importante. Por quê? Porque quando a gente tem um objetivo em mente, a gente percebe que o tempo é um recurso muito precioso e a gente precisa aproveitá-lo da melhor maneira possível. Por que também? Porque com o tempo a gente vai observar que existem ações que são mais eficientes do que outras para a gente atingir aquele objetivo. Então, se o seu objetivo é ser aprovado no vestibular, você precisa realizar coisas, ter hábitos que garantam que você vai ter condições de fazer uma boa prova e de garantir uma vaga numa universidade, por exemplo. Tá? A produtividade dela depende de fatores internos e externos, certo? Fatores externos, questão da sua casa, a dinâmica da sua casa, se você tem irmãos, precisa cuidar de um membro da sua família, se você tem alguma outra atribuição, se você trabalha, né? E fatores internos, ou seja, a sua autoestima é muito importante, as suas metas são muito importantes, então tudo isso afeta a sua produtividade. Então, a partir de agora, eu vou falar para vocês alguns pensamentos e ações que eu acho que são muito importantes para que a gente possa aproveitar ao máximo nosso dia a dia e fazer coisas interessantes na nossa vida, mas em especial com relação aos estudos, tá? O primeiro ponto é o seguinte, a gente tem que, de preferência, ter um local adequado para estudar, certo? Se você tiver uma mesa na sua casa, dentro do seu quarto, melhor ainda, tá? Ou então você pode usar uma mesa na cozinha, você pode usar uma bancada, algum local que esteja disponível. A minha única recomendação é que você não use a sua cama, porque a cama é um local específico para você descansar. Então, se você for usar a cama para poder estudar, você tende a relaxar mais e pode acabar desistindo de estudar em pouco tempo, tá? Então é importante que você separe tanto o local como o tempo, seja de manhã, à tarde ou à noite, tá? Separar um tempo fixo e diário para que você possa utilizar aquele local para fazer os seus estudos. Um outro ponto muito importante é a alimentação, tá bom? A gente não pode cair naquela ideia de que se eu pular refeições eu vou ter mais tempo, se eu comer coisas mais rápidas, isso vai ajudar. O meu conselho é que de preferência você que você faça as 3 refeições,
O meu conselho também é que você evite comidas muito gordurosas, né? Doce, bom ter cuidado e priorize os alimentos que vão te dar energia. Em essência, que você realize as 3 refeições diárias, tá? Isso vai contar muito para sua aprendizagem, certo? Bom, um outro ponto é o seguinte: vai ter dias que você não vai conseguir estudar do jeito que você gostaria, porque algumas coisas vão acontecer. Alguém vai ficar doente, você mesmo pode ficar doente, ou você vai precisar gastar um pouquinho mais de tempo para determinada disciplina que no dia anterior você não conseguiu dar conta. E até mesmo urgências que surgem, você pode precisar sair para resolver alguma coisa. Isso é um ponto. E um outro ponto é que vai ter dias que você vai precisar pegar um pouco mais leve, certo? Então é bom que você seja organizado, mas também não seja muito rígido, porque senão isso vai gerar estresse e pode acabar tendo um efeito contrário, certo? Você pode acabar até brigando com a família, porque às vezes a sua família precisa de você naquele horário. Então é bom que você organize um horário que as interrupções sejam as mínimas ou de preferência nenhuma. Um outro ponto é o seguinte: você não deve deixar de estudar uma matéria que não gosta. Isso aqui é uma coisa que muita gente acaba fazendo, né? Principalmente na área de exatas. Muita gente não gosta da área de exatas e aí vai deixando, empurrando com a barriga, e quando chega perto das provas se vê maluco ou até mesmo decide não aprender aquilo, não lutar por aquilo. Quando na verdade as disciplinas mais difíceis, elas necessitam de um tempo um pouco maior para que você absorva aquele conceito. Lá na frente eu vou falar um pouquinho sobre isso. E linguagens. Muitos alunos que gostam de exatas tendem a não gostar da área de humanas. E eu defendo que você deve ter um conhecimento básico de tudo, certo? Mesmo com as suas preferências. Quinto ponto, não deixe a matéria acumular. Eu sei que muita gente está se perguntando, mas agora a gente está numa quarentena, não está tendo aula e tudo, mas em algum momento a gente vai voltar para a escola e muitas escolas estão adotando ensino de casa, ensino online. Então a ideia é que você não deixe matéria acumular. Se você recebe uma atividade para fazer, o ideal é que você faça no mesmo dia. Se você tiver um trabalho para fazer, para entregar daqui a 3 dias, não deixa para fazer no último dia. Faz assim que você receber, se possível. Por quê? Porque aquele material, aquele trabalho é importante e você precisa pensar nele sem pressa, porque senão o objetivo do trabalho não é alcançado. Eu conheço muita gente que faz o trabalho na véspera, que faz o trabalho mal feito, que muitas vezes copia de outro colega da internet e o propósito do trabalho não é alcançado, né? Um trabalho, ele serve para complementar o ensino em sala de aula, tá? Mas, de forma geral, todas as disciplinas exigem que você pare um tempo para estudar em casa. Então é importante que você dedique ali 30, 40 minutos no mínimo para revisar aquele conteúdo da escola que você viu durante o dia. Outro ponto que é bem recorrente é que você acha que você só deve estudar, que você só estuda direito se você tiver vontade de estudar. A verdade é que a maioria dos dias você vai começar sem vontade de estudar. Por quê? Porque o nosso corpo, ele às vezes ele entende que, na verdade, melhor dizendo, a gente tende a procurar atividades que nos façam gastar menos energia. E o fato de você estudar, você sentar e parar para refletir sobre alguma coisa, gera um desgaste na mente e você pode se sentir um pouco desconfortável com isso no início.
Mas isso é completamente normal e você precisa começar a estudar mesmo sem vontade, certo? Vai chegar um ponto que se você fizer isso diariamente, você vai estudar e essa sensação vai diminuir porque você não vai focar nessa sensação, você vai focar nos ganhos que você vai estar tendo estudando. E outra coisa aqui, né, eu coloquei no slide algumas coisas para a gente ter atenção. A gente tem que fugir daquela vontade de dormir de dia, né, o dia todo. Tem que ter cuidado também com... Não estou conseguindo apagar. A gente tem que ter cuidado com filmes, com muito tempo escutando música, muito tempo fazendo coisas que possam nos distrair daquele horário que a gente separou para estudar, tá? Primeiro você tem um momento de estudo e depois um momento de lazer. Outra coisa, você não deve desistir sempre que as coisas ficarem difíceis. Por quê? Porque nesse momento que as coisas ficam difíceis, se você continua insistindo, você vai ganhar resistência para lidar com situações cada vez mais difíceis. Então, isso é muito, muito, muito importante, tá? Você deve se acostumar com notas ruins. Isso é um ponto muito controverso, porque às vezes você se dedica muito para fazer algo, para estudar e se preparar para uma prova e você acaba recebendo uma nota ruim. E aí você tem a sensação de que aquele esforço que você fez foi em vão, quando na verdade uma nota ruim significa que você ainda não atingiu o conhecimento necessário naquela avaliação, tá? Ou então outra coisa aconteceu, você ficou nervoso, você não estava concentrado e essas coisas acabam acontecendo se a gente não tomar cuidado, tá bom? Então, quando você tiver uma nota ruim, eu costumo sempre racionalizar a situação, de tentar entender por que eu tirei aquela nota ruim. Estava tentando fazer uma interrogação aqui, mas é um pouquinho difícil. Pronto. Por que eu tirei essa nota ruim? Né? Escreve no papel, faz alguma coisa que ajude você a refletir sobre isso. E por fim, lembre-se que todas as matérias são importantes, certo? Você vai ter preferência por umas, não vai gostar de outras, mas durante a escola você vai ter que dar atenção a todas elas de acordo com a quantidade de aulas que você tem por semana, certo? Língua portuguesa e matemática tem mais aulas, então, consequentemente, você vai ter mais assuntos. Por isso que você vai acabar passando mais tempo estudando essas matérias do que outras. Mas, se você tem uma disciplina que você tem mais dificuldade, que não é uma dessas duas, você vai ter que dedicar mais tempo a elas também, tá certo? Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada e até a próxima aula.